Boa tarde, vou passar a palavra para a Beth. A Beth é nossa mediadora e nós vamos começar a nossa live. Beth, com a palavra, ao final eu volto a falar com vocês. Boa tarde, pessoal. Eu quero agradecer a todos que entraram aqui para ver essa live. E é a primeira vez que eu sou mediadora, viu, gente? Mas eu gostaria muito de... Vou me apresentar para quem não me conhece, né? Eu sou Elizabeth, aluna da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e eu faço licenciatura em Educação do Campo, estou desenvolvendo meu TCC falando sobre resíduos domésticos, né? E eu hoje estou aqui para falar para apresentar essas personagens de grande peso aí que falam muito bem sobre todo esse assunto, né? E essa é a nossa terceira live de uma série de 3, que eu gostaria de dar uma certa costurada, assim, falar para quem não assistiu as primeiras, o que aconteceu nas primeiras lives, né? Que em dia 15 de fevereiro aconteceu a primeira live e foi falado sobre seleção doméstica do lixo e objetivo. E o objetivo foi sensibilizar a comunidade seropédica quanto à seleção de lixos, pré-limpeza, armazenagem, escoamento dos resíduos. E tivemos como convidada a representante da Prefeitura de Seropédica, do Meio Ambiente e Agronegócio, Flávia Constantino da Vitória. E na segunda live, aconteceu no dia 22 de fevereiro e teve como objetivo analisar as transformações sociais e econômicas sofridas pelos grupos de artesãos e cooperativas de reciclagem seropédica em suas atividades informais, frente ao atual contexto pandêmico, né? O que mudou, como eles lidaram com essa situação. E os nossos convidados nessa live foram o Badinho, né? Que era representante da CRS Reciclagem, o Wilson Marcondes, e também tivemos a representante do Grupo Criatividade Sem Limites, Maria Regina Fonte. E agora... Desculpa. Bom, e agora, nessa nossa terceira live, nesse dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, né? A nossa terceira live será sobre a mudança de comportamento, educação integral ecológica, né? Vai tratar sobre esse assunto. E o objetivo é desenvolver nos participantes o espírito ecológico com vista a mudanças de comportamentos em relação ao planeta. E para falar sobre esse assunto, os nossos convidados são... Mas eu vou dar isso já para minha mãe, que ele é pequeno para mim. Com licença, a representante do EIA. Só um momentinho. Tem gente aberta aí. Eu gostaria de pedir a todos que fechassem os seus microfones, que está dando interferência aqui, por favor. A câmera pode deixar aberta, mas o microfone precisa fechar. Muito obrigada. Então, aí para falar sobre esse assunto, né, sobre as mudanças de comportamento em relação ao planeta Terra, nós trouxemos a representante do EIA, a professora doutora Heloísa Helena Albuquerque Borges Quaresma Gonçalves, Unirio, do programa Recossol Economia de Comunhão. E também a representante da Cultura da Fraternidade, Graça Rocha, também representante do programa Recossol, e a representante do projeto Lixo Zero, Fátima Lembeck. Falei certo seu nome, Fátima? Ele é difícil mesmo. Lambeck. Acho que todo mundo já está aí presente, né? Então, eu vou pedir para vocês se apresentarem e nos contar, falar para nós, espera aí que não está passando aqui. Ai, aqui passou. O que, por exemplo, aqui nós temos essa perguntinha, o que é qual é o conceito... Não é essa primeiro. Primeiro nós vamos falar sobre... o que é a cultura da fraternidade?
tá? E de que forma ela está atrelada à educação integral da ecologia. Quem pode falar para nós sobre isso? Eu fiquei, Beth, com essa parte. Eu vou procurar compartilhar, vamos ver se eu consigo aqui. Eu fiz um pequeno esquema para poder ganhar tempo, né? A gente dê espaço para a gente poder dialogar. Eu coloquei aqui a pergunta junto com o cartaz, né? Com esse flipper aqui. Mudança de comportamento, educação integral ecológica, né? Que é o contexto que você acabou de citar. Então, boa tarde a todos. Eu sou Graça Rocha, como foi apresentado, né? E eu quero falar um pouquinho sobre a cultura da fraternidade, que pode ser que alguns já tenham ouvido falar numa cultura que tem como base a fraternidade, né? E aqui a pergunta que coloca, primeiro, o que é, e segundo, de que forma ela está atrelada à educação integral ecológica, né? E eu comecei aqui eu vou deixar essa coisa aqui do lado, porque eu não sei muito mexer, é melhor ir caminhando assim, vai bem? Qualquer coisa. Ótimo, ótimo. Então eu estou aqui colocando meu resuminho para ser fiel no horário. As perguntas colocadas, essas duas perguntas que foram provocadoras, né? Ela nos remete a quem? Ao ser humano e a olhar o seu comportamento, né? E aqui, o que a gente pode perceber? Que o ser humano comporta-se como expressão de uma cultura. Falar de cultura indica algo que penetrou no povo, nas suas convicções mais profundas, no seu estilo de vida. É um modo de viver que caracteriza um grupo humano, né? Como se expressa a cultura da fraternidade, para a gente depois atrelar a resposta à educação, né? Em que ela se reconhece a cultura da fraternidade? Porque a fraternidade aqui ela tem um sentido, né? Ela reconhece a humanidade como uma grande família e que somos irmãos. Daí a palavra fraternidade. Nós somos irmãos, independente de diversidade de raças, religiões e culturas. Tem como base uma visão relacional da humanidade e do cuidado do nosso mundo. Sendo seres relacionais, há um eu e um tu, que nesse momento é cada um de vocês, né? É o tu com quem eu me relaciono, e vice-versa. Eu sou o tu de vocês, tá certo? Esse é eu e um tu, como parte de um nós. Não há, portanto, somente o eu, que é a base do individualismo, né? Aí eu cito aqui uma passagem que o Papa Francisco citou no encontro com os jovens, que eu achei interessante, que daria também essa visão da relação, né, de como ver essa relação. E ele fez esse contato quando ele falou para os jovens acerca do futuro, né? E ele diz: o futuro da humanidade não está unicamente nas mãos dos políticos, dos grandes líderes, das grandes empresas. O futuro está, sobretudo, nas mãos das pessoas que reconhecem o outro como um tu, tem uma visão de fraternidade, né? E a si mesmas como parte de um nós. Eu estou numa coletividade, eu sou parte de um grupo. Né? É suficiente um único homem para que haja esperança. E tu, cada um de nós, pode ser aquele homem, né? Depois há outro tu, e então tornamos-nos nós. E ele coloca isso aqui que eu achei excelente. E quando existe o nós, tem início a esperança? Quando várias pessoas estão nessa dinâmica, existe início a uma esperança? Ele diz não. A esperança começa com o tu, o sair de mim e ir ao encontro do outro, mas ir ao encontro do tu como irmão. Irmão que tem na base desse relacionamento essa visão, então, dessa fraternidade sobre esse aspecto. Aí ele diz assim,
é quando existe o nós, o coletivo, que começa uma revolução. Aqui está também expressa a cultura da fraternidade, que traz em seu DNA o amor. Essa é a base da fraternidade. É o amor que faz estabelecer uma relação, não interesse, não a busca de ganhos, não a busca, né, de poder extrair algo de alguém em próprio ganho, mas o amor na perspectiva de que ama o outro como ele é, que é o bem do outro, né? Esse estilo de amor que está no DNA de quem vive uma cultura da fraternidade abre a uma comunhão universal, porque o amor é universal. E nada e ninguém fica excluído dessa fraternidade, nem as criaturas outras, sem ser o ser humano, né? Assim, se torna uma saída do individualismo, porque eu agora encontro um outro que faz sentido também naquela coletividade. Então, aqui há um sentido, então, de pertença e proximidade com todos. Essa mudança cultural na relação entre homens e mulheres transfere-se naturalmente para o relacionamento com as demais criaturas do planeta. Então, uma mudança de comportamento passa exatamente pelo homem. Se o homem passa a ter uma nova cultura, uma cultura que percebe o outro, que é um ser em relação, naturalmente ele fará isso com o meio ambiente, com as demais criaturas, os demais seres, porque já estaria como um estilo de vida, algo que brota de uma cultura, e essa cultura interfere em todos os seus relacionamentos. Então, abre o olhar para reconhecer que tudo está interligado e que se exige uma preocupação pelo meio ambiente, unida essa preocupação ao amor sincero pelos seres humanos e a um compromisso constante com os problemas da sociedade. E esse texto é da Laudato Si, que eu não sei se alguns conhecem, que é um documento que o Papa escreveu sobre o cuidado com a casa comum, que é a preocupação com a crise ecológica dos tempos de hoje, né? Em vista da sustentabilidade também. Esse modo de ser, ele se torna a possibilidade de um novo paradigma. Assim, todos são chamados a edificar uma mudança com ares de um novo tempo. E por meio de onde essa mudança pode ocorrer, já que estamos diante de um novo paradigma, por meio da educação. Aí aqui se colocou a pergunta, né, que vem a seguir. De que forma a cultura da fraternidade está atrelada à educação integral ecológica? Aí eu faço uma provocação, Beth. A provocação que eu faço é a seguinte: eu poderia talvez colocar a pergunta de outra forma. Eu poderia dizer: a educação integral ecológica encontra espaço para se desenvolver na cultura da fraternidade? Eu mudei um pouquinho a pergunta, se você me permite. Aí eu quis também colocar, Beth, uma mudança naquela palavra, naquele termo integral, porque o termo integral está próximo à educação, é como se qualificasse a educação. Aí eu fui buscar no dicionário, quando eu coloco o integral junto à educação, eu, por enquanto, não estou vendo o termo ecológica, tá? Eu vou entrar com ele depois. Quando eu coloco educação junto ao integral, eu encontro, nas categorias existentes hoje, a seguinte definição: educação integral é uma concepção que compreende que a educação deve garantir o desenvolvimento dos sujeitos em todas as suas dimensões, intelectual, física, emocional, social e cultural, e se constituir como projeto coletivo, compartilhado, então, por crianças, jovens, família, educadores, gestores e comunidades locais. Aí, a seguir, eu fiz o seguinte: eu botei educação ecológica, o integral, junto com o ecológico.
e fui buscar o significado se eu passo ecologia integral ao invés de educação integral. E olha que interessante, ecologia integral assume que a dignidade de cada pessoa apenas se expressa numa lógica de relação, que é a visão da fraternidade, né? De quem é o homem que vive uma cultura da fraternidade, é um homem que vive em relação, relacional, né? Ele sempre tem um tu no qual ele se relaciona. Expressa numa lógica de relação com as outras pessoas e com o mundo. Relação essa que não é de domínio, imposição ou competição, mas que assenta antes numa ética do cuidado e na cooperação e reciprocidade. Aí, por fim, eu trago uma frase de um cardeal que comentava esse texto da Laudato Si. Então, ele diz: a educação é a base da ecologia integral e nos apresenta o futuro, que deve ser sustentável e inclusivo. Então, a mudança de comportamento passa por uma educação fundamentada em uma cultura que integra meio ambiente e as dimensões humanas e sociais. Então, voltando lá à pergunta, de que forma ela está atrelada à educação integral ecológica, diria que a cultura da fraternidade possui elementos que podem colaborar na revisão de um estilo de vida que seja muito mais conforme ao seu habitat comum, a estar numa casa comum, e nessa casa comum ligada a toda a natureza, toda o meio ambiente, e na relação de todas as criaturas, e com isso colaboraria numa mudança de comportamento, porque sairia de uma cultura presente hoje do ter, do consumir, do individual, para uma visão coletiva, e um coletivo que inclui a visão do meio ambiente, a visão com as gerações de agora, de futuro, e preservando a sua casa comum, porque sendo o amor a base dos relacionamentos, também tem aquele, né, imperativo, né, que é fazer ao outro que gostaria que fizesse a si, amar ao outro como a si. E esse relacionamento, com base nisso, vai também transbordar para a natureza, para tudo aquilo que está ao nosso redor e que é uma relação de amor. Porque teve uma vez eu vi uma leitura de uma pessoa que, percebendo a natureza, ela entendia que tudo estava numa relação de amor. A água que descia da chuva, a água que evaporava, tudo tinha uma relação. O rio que corre para o mar, nada estava sem estar numa relação. E uma relação que ela chamava, que ali estava implícito, incluso uma lei do amor. A natureza, como diz num trecho até se eu não me engano, do Antigo Testamento, para quem crê, né? Para quem não crê, num documento da Bíblia, que ela diz: uma árvore no riacho, ela colhe a água que é necessária para si e não absorve toda a água. Esse comportamento que vemos na natureza, né? Nos animais, que vivem também uma vida comunitária, uma vida também de sobrevivência dentro do seu mundo, também nos informa e nos permite fazer uma leitura do que é realmente viver também naquilo que é sóbrio, naquilo que não é supérfluo, naquilo que depois a Fátima vai tocar, que não gera lixo, mas que faz aquilo que é o necessário. Então, que isso aqui eu deixo isso aqui, se alguém depois tiver alguma pergunta, a gente talvez passe, né, Beth, os 3, e depois no final a gente conversa e trabalha mais. Eu espero ter colaborado aqui nessa visão do que é essa cultura da fraternidade, que estaria linkada também com o que Elô vai falar. Obrigada, gente. Beth, seu microfone está desligado.
Ah, desculpe. Então, há pouco tempo passou, né, uma reportagem na Globo, né, falando sobre a comunicação das árvores, né? É incrível como tudo está conectado, né? Todas as coisas estão conectadas na natureza e nós também, a natureza, né? O que nós precisamos fazer é ter respeito. Mas aí, a Elô quer apresentar seu trabalho para nós, aí. Depois, no final, a gente faz as perguntas. Acho que fica melhor, né? Como tece um fio, né? É assim. Eu vou compartilhar minha tela, tá, o Consuelo? Aí, show. Pronto. Bom, Oi. a Graça, com a graça que tem, que foi e ajudou na minha tese de doutorado na COP sobre a temática economia de comunhão. Não é? Então, ela já introduziu o imperativo categórico da economia de comunhão, que é o que eu vou apresentar agora. Gente, a economia de comunhão, ela nasce saudando as mulheres, que hoje é o Dia Internacional das Mulheres, da ação concreta de uma italiana, Chiara Lubich, que fundou o movimento dos focolares em plena Segunda Guerra Mundial, no qual a economia de comunhão tem sua origem. Então, a origem no Brasil da economia de comunhão se deu em 1991, em Vargem Grande Paulista, num espaço que é um espaço que é gerenciado, conduzido, acolhido pelo movimento dos focolares. Então, é uma economia que já tem aí um certo tempo, mas que poucos conhecem. A economia de comunhão, ela está dentre outras economias, inclusive, como a Beth vai apresentar daqui a pouco, a economia circular. Ela é um movimento econômico e social de mudança cultural no seio da administração da Casa Comum Planetária. Os objetivos da economia de comunhão é produzir riquezas em prol da dignidade humana. Graça apresenta a fraternidade, e a fraternidade é um princípio esquecido que temos na Revolução Francesa, a igualdade, certo? Mas a fraternidade ficou esquecida. E a economia de comunhão resgata essa fraternidade associada com o cuidado com o ecossistema, ou seja, a casa comum. O propósito da economia de comunhão é ser uma economia inclusiva, regenerativa, e não é atrelada, não é uma economia atrelada ao individualismo exacerbado, ao crescimento das desigualdades sociais e à irresponsabilidade da destruição do ecossistema. Então, vocês já devem estar mais ou menos focando qual a economia traz esse tipo de proposta na sua base. Então, vamos passar aqui, deixa eu ver se eu acerto aqui, passar o próximo. Espera aí. Bom, a economia de comunhão no mundo do trabalho. Eu separei, eu fiz um recorte para poder apresentar a vocês a economia de comunhão. E trago o pensamento de um pesquisador, Miguel de Simone, que em 2020, na tese dele de doutorado, ele diz o seguinte, que quando o mundo do trabalho
é visto como uma forma de aproximação do outro, que foi o que a Graça trouxe, né? Como um modo de compartilhar, um ato de solidariedade amorosa, morre, então, enquanto função apenas humana, com algumas características fora daquele regulamento ético que eu acabei de apresentar, e renasce a graça divina, para aqueles que têm credo religioso ou não. E agora eu trouxe um quadro que não tem uma proposta de comparativo, porque a economia clássica, que foi fundada pelo Adam Smith, um homem, ela está dentro de um outro contexto de ciência, que ainda não é o caso da economia de comunhão. Então, eu vou apenas pontuar. A economia clássica, o fundador foi um homem. A economia de comunhão, a fundadora foi uma mulher. A economia clássica, ela está dentro do modo de produção capitalista. E a economia de comunhão é um modo de produção em comunhão. A linha original na economia clássica é uma ética que foi interrompida. No caso da economia de comunhão, a ética está incluída, a ética da responsabilidade. Na economia clássica, o individualismo está nas bases das relações econômicas. Na economia de comunhão, é a solidariedade que está nas bases das relações econômicas. Na economia capitalista, temos a cultura do ter. Na economia de comunhão, a cultura do dar, não perdendo a perspectiva dos seus autores, daqueles que as cunharam, né? A racionalidade da economia fundada pelo Adam Smith, ela consiste na utilidade, na acumulação, em elevar ao máximo o lucro privado e a impessoalidade. Em contrapartida, a economia de comunhão consiste no pressuposto da personalização da felicidade humana de forma planetária. O homem, para a economia clássica, é o homem econômico, consumérico, materialista, individualista, hedonista e egoísta. Na economia de comunhão, o homem e a mulher, tá, é entendido como doador solidário nessa relação. Na economia clássica, existe uma oposição entre o bem individual e o bem social. Na economia de comunhão, não há essa oposição. A racionalidade, aqui do lado do homem que cunhou a economia clássica, ela incorpora sempre o elemento da condicionalidade. E a economia de comunhão prevalece a racionalidade, a razoabilidade, tal qual Aristóteles trouxe, fundada nos elementos de sabedoria para todos. A economia clássica está no foco nos resultados econômicos do mercado e a economia de comunhão no foco nos atores sociais. Isso não quer dizer que a economia de comunhão seja algo filantrópico, seja algo que esteja desvinculado de empresários e pessoas que a incorporam. Até dentro da universidade, como nós incorporamos o processo de comunhão nos nossos eventos, como é o caso do programa que a Beth ressaltou, que é um programa de extensão e pesquisa que tem nas suas bases
a questão da cultura da partilha, da fraternidade e do amor essencial para que algo desta magnitude possa acontecer. Na economia clássica, você tem a apropriação privada do excedente que é produzido com trabalho, com a produção. E na economia de comunhão, a apropriação do excedente também é apropriada para beneficiários que estão em condições de vulnerabilidades plurais e que está integrada ao processo produtivo, quando a base é a base da economia de comunhão. Na economia do Adam Smith, a máxima ética é a probidade. Na economia de comunhão, a máxima ética é o amor. E na economia clássica está isenta de valores religiosos, seja eles quais forem. Na economia de comunhão, ela inclui valores religiosos, espirituais, de uma espiritualidade de comunhão, de uma espiritualidade da fraternidade. Então, respondendo parcialmente o que é a economia de comunhão, eu diria para todos que a economia de comunhão é uma prática real, ela não é uma utopia, é uma mudança de comportamento que passa pelo DNA, como Graça apontou ainda agora, de todo ser humano, que está voltado para o bem, para o belo e para a justiça. Então, encerro aqui a minha fala. Muito interessante, né? Que todas as coisas sempre entrelaçam nessa coisa da conexão de todas as coisas, né? Posso falar uma coisinha? É só para a Elô parar o compartilhamento dela. Conseguiu, Elô? Ainda não sumiu aqui, não. Na parte de cima tem Stop Sharing. Vê se não tem escrito uma coisinha vermelha, Stop Sharing, na parte de cima do computador, não? Foi. Pronto, conseguiu. Pode falar, Beth. Então, é como eu estava falando, né? Todas as coisas têm uma conexão, né? E nem precisa ser religiosa para sentir isso, né? Tem que ter essa fraternidade, tem que ter esse respeito com a natureza, né? E tem tudo a ver com a educação, né? Porque como que a gente vai, depois de tanto tempo, o homem vivendo da maneira como está vivendo, né? Como que nós vamos mudar o hábito deles? Tudo tem a ver com a educação. Mas aí é aquela coisa, né? Nós não podemos ser invasivos, né? Tem que ser uma coisa natural e leva muito tempo, né? Até a gente conseguir extrair essa fraternidade, né, do homem, né? E agora eu gostaria mesmo de ver a Fátima Lemberg falar, porque achei muito interessante o conceito que ela usou num dos artigos dela, né? Não sei se vou falar besteira, conversão ecológica, né? Eu quero muito entender sobre isso. Fala aí para nós. Olha, o combinado não foi muito bem falar sobre conversão ecológica. Ouvindo vocês, eu me preparei de uma maneira, né? Peguei o tema e desenvolvi um pouco, né? Devido também um pouco que a gente... Não, calma, deixa eu terminar. É porque, como você falava, está tudo interligado, né? É um assunto que para mim também esse mosaico é muito composto, né? Então, né, quando a Beth fazia as intervenções de uma fala e outra, cada vez mais confirma que não são assuntos desassociados, é isso que eu quero dizer, né? E essa questão de combinei algo é porque assim, a temática é muito vasta, né? E essa de combinar o que falar
Era mais assim, para otimizar o tempo, né? E a gente não vai exaurir a temática aqui, né? Porque realmente é vasto, né? Ouvindo a Graça, Sim, depois a é isso Elô. mesmo. Desculpe, Fátima, é porque eu estava tão assim. Olha, me disseram que era um bate-papo, não era uma É um aula. bate-papo. Então, mas qual é o conceito do lixo zero propagado pela ILZB, né? Então, aí ia ser um Você outro é abismo. embaixadora, né, do lixo zero, né? E eu acho isso o máximo, né? Como que funciona esse conceito do lixo zero? Então, eu vou te responder conversão ecológica, não vou te responder essa pergunta a partir da conversão ecológica. Pode ser assim? Pode ser, estou ansiosa por isso. Eu acho que eu não vou projetar mais nada, não. Vamos fazer realmente um bate-papo. Porque eu vou só pegar aqui para não errar nenhuma palavra. Vou abrir aqui a tela para mim. Peraí, só um instantinho. Porque você falou do Instituto Lixo Zero Brasil, que eu sou embaixadora Lixo Zero Brasil. Aí dali eu parto para a gente conversar, né? Fazer esse bate-papo. Então, o que é o conceito lixo zero, né? Que o Instituto Lixo Zero, que eu faço parte, né? Que eu represento, como é que ele propaga o conceito lixo zero? Não sei se é familiar a todos aqui. O que seria o conceito lixo zero? O que a gente propaga no Instituto Lixo Zero é assim: lixo zero é uma meta ética, econômica, eficiente e visionária para guiar as pessoas a mudar seus modos de vida e práticas de forma a incentivar os ciclos naturais sustentáveis em que todos os materiais são projetados para permitir sua recuperação e seu pós-uso. Isso é o que seguimos a propagar no Instituto Lixo Zero Brasil. E acho que com essa frase deu para linkar todas as outras falas anteriores. Então, por isso que eu disse que eu ia te responder a tua pergunta através da conversão ecológica, porque conversão ecológica é uma frase que nos é apresentada pela Laudato Si, né? Pela encíclica escrita ao Papa Francisco. Então, ele escreve, o que eu me encanto com esse Papa de hoje, que ele é muito estratégico, né? É realmente um chefe de Estado estratégico, que ele escreve não somente para os seus fiéis, né? Para aqueles que seguem a sua convicção religiosa, mas ele escreve para todos os homens de boa vontade. Então, são nomenclaturas, são palavras, né? Definições muitas vezes específicas daquela prática religiosa, né? Porque se a gente usa a palavra conversão, corresponde a uma prática religiosa que, mas mesmo assim ainda é muito convidativa a todos, né? Se a gente usar outras nomenclaturas, né, outras palavras para dizer isso aqui, a gente pode usar aquelas que vocês já mencionaram, né? Mudança de hábito, repensar, né? E aí eu vou botar todas essas questões na ótica, né? Preservação, educação, que vocês trouxeram, né? Esse estar interligado, né? Vocês usaram muito a palavra amor. Amor é uma palavra muito complexa, minha boa gente. Isso é um abismo. Só essas 3 palavras, né? Essas 4 letrinhas, assim, a gente pode passar teses e teses aqui, né? Então, mas eu vou botar tudo isso aqui na ótica da gestão dos resíduos, que é aquele conceito que eu acabei de mencionar, tá bom? Então, porque o lixo zero, quando a gente é uma palavra que a gente traduz do inglês, né? E aí no português não rende bem aquilo que a gente quer dizer, né? Porque é zero waste, né? Então seria sem resíduos, né? Sem desperdício. Aí dá uma coisa, né? Aí te diz, amplia um pouco mais o teu olhar, né? Então, quando esse conceito de lixo zero é não haver nenhum desperdício. Para não haver nenhum desperdício em todos os âmbitos sociais, né, da pessoa e na sua relação com o seu entorno. Então, vai até das relações da esfera de sentimental, né, de relações, porque eu lembro da palavra amor, né, de conscientização, né, de consciência de você de pertencer a um grupo ou pertencer a um coletivo, né? Que quando a gente tem
essa consciência formada que pertencemos a um coletivo, a gente começa a ter um comportamento de respeito, né? Então, a gente não usufrui mais do que necessário, né? A gente começa a existir no nosso comportamento a corresponsabilidade, né? Então, se a gente pega, por exemplo, a gente está numa sala aqui, somos 17 pessoas, já somos um grupo. Algo nos trouxe nos motivou para estar essa tarde, às 2h47 de uma terça-feira aqui. E isso já é um elemento, né, que nos compõe nesse coletivo aqui, né? E aí esse coletivo te faz o quê? Aquilo que a gente poderíamos estar todos com os microfones abertos e não nos ouvindo, né? Mas a gente cria uma relação de respeito mútuo. São elementos que compõem a dinâmica social. Estou dizendo isso por quê? Porque agora eu vou dar as partes práticas, né? Os exemplos práticos. Porque uma coisa que a Consuelo me dizia assim, traz um exemplo assim mais, né, lúdico, né? Então, vamos ver, na hora de um consumo de qualquer coisa, né? Eu gosto de dizer isso aqui porque é muito familiar a nós, né? Então, por exemplo, estamos num período bem quentinho, né? Então, quando a gente vai, né, tá na rua, né? E sentiu sede, o que a gente faz? A gente compra água, não é assim que funciona? Ou aquele momento da tarde que a gente quer aquele cafezinho, né? Aí a gente vai, né, numa cafeteria, numa padaria e compra. Só o fato de escolher aonde vamos comprar, isso já está no processo de ser lixo zero ou não. Vou botar num raciocínio linear, tá bom? Estou com sede, vou comprar uma garrafa de água para tomar. Então, aonde comprar essa garrafa? Estou botando bem assim, pensando em todas as etapas. Geralmente a gente não pensa em nada, a gente só faz a ação, né? Então, vou comprar a garrafa, escolhi o local onde eu vou comprar. A água existe tamanhos, né? Às vezes é de 500, 250, 1 litro, né? E aí você vai discriminando. Aí comprou uma garrafa, sei lá, de 250, e é de plástico, geralmente, né? Você toma, consome e você descarta, né? Assim que funciona o negócio. Aí você descarta. E você é o primeiro cesto que você encontra, né? Lixeira, você descarta ali e pronto, passar bem, vou continuar meu dia lindo e maravilhoso. Raciocínio simples, né? Assim, bem familiar a nós. Quando a gente começa a ter essa conversão ecológica, essa consciência de sermos lixo zero, todas as nossas ações, uma das primeiras, assim, atitudes que eu me dei conta que eu estava mudando, né? Porque essa questão da educação também, né? Educação tem esse discernimento, né? Que existe conteúdo, só que existe educação quando faz o processo de conhecimento, né? Quando não é só haver o conteúdo, né? Saber sobre, mas sim fazer experiência e faz o processo de mudança, né? E aí se torna conhecimento. E quando eu me dei conta, quando o fato só de comprar uma garrafa de água na rua não era simplesmente um ato, né? Eu estava plenamente fazendo aquele ato. Como? Agora já é bem raro ter necessidade de comprar uma garrafa de água na rua, porque eu sempre ando com a minha garrafinha reutilizável, né? Então é muito raro o momento que eu necessito isso aqui. Mas quando necessita, a minha responsabilidade do ato vai até o seu descarte. Então, eu não me permito mais, né? Porque sempre a gente é livre, né? A Constituição te ampara, é tão legal que todo mundo, né? Se tu segue alguns segmentos religiosos, teu segmento religioso te ampara a tua liberdade, né? Então, ninguém te obriga a nada, né? Porém, eu, com a consciência, eu já não me permito fazer certas coisas, né? Eu escolho a ter uma responsabilidade. Então, quando eu vou descartar qualquer coisa, porque em certos momentos eu necessito, né? A gente estamos numa infraestrutura, quando a Elo falava da economia, né? Do sistema econômico, hoje vivemos num sistema econômico que não eu digo assim, é um erro de design, né? Porque ele não é pró a não termos uma geração de resíduo, né? O sistema faz que a gente sempre tenha
a geração de resíduo. Então, é fato, vai gerar, né? Tem impacto ambiental, tem, né? A gente está em processo de mudança social para que isso não aconteça de grande escala, mas diminua cada vez mais. E aí, o que acontece? A minha responsabilidade vai até o fato de eu encontrar um local adequado a ser descartado aquele resíduo que eu gerei, né? Então, dessa garrafinha de água, se eu não encontro, vou levar na bolsa. Então, isso aqui é um hábito, aí se torna hábito, né? Se torna hábito quando tu nem percebe que tu já está fazendo isso aqui, né? Mas se torna uma prática que é repetida devido à sua consciência, né? A sua conversão ecológica. Isso aqui. E uma outra questão, só para concluir a fala, não sei quanto tempo eu tenho, eu me perdi um pouquinho, essa questão aqui que tudo, quando a gente olha o quadro inteiro, né, não fragmentado, isso nos ajuda a sermos... Isso aqui é uma conclusão que eu queria colocar para vocês, que quando começamos a repensar até esse comportamento de preservação, né, de estarmos interligados, né, ter consciência que estamos todos interligados, compomos um quadro inteiro, não fragmentado. Digo só esse detalhe porque às vezes se esquece isso aqui, né? Que não é culpa de ninguém que a gente pensa assim fragmentado, né? Foi uma construção de hábitos que hoje, no século XXI, somos assim. E é muito legal que nessas últimas décadas, eu fico muito contente, que começamos esse outro processo, né? De rever esse comportamento social. Porque por décadas fomos, né? Revolução Industrial, Iluminismo, tudo isso aqui são consequência da vida de hoje, né? De como vivemos hoje, né? Eu gosto muito de não apontar quem é o grande, como se diz, a culpa é de quem, né? Eu sempre procuro entender assim, deixa eu entender o processo, porque quando a gente entende o processo, a gente consegue dialogar com tudo, né? E dialogando a gente consegue achar soluções. Eu não me apresentei, agora que me dei conta, né? Mas vocês sabem quem sou eu. Não. Agora que eu me dei conta, é porque esse raciocínio que eu acabei de dizer é de internacionalista, é de quem faz relações internacionais. Porque a gente, nossa, esse profissional serve para quê? Serve para mediar conflitos. E as questões ambientais é um conflito, né? Então, a má gestão de resíduo em uma sociedade é um conflito, né? Então, eu sirvo para isso, né? Eu sirvo para fazer essa mediação, que é isso que eu estou fazendo agora. E depois, uma outra coisa que me encanta muito nesse repensar, né? Esse criar cultura de mudança de hábito, em prol uma preservação, né? Uma evolução social, eu vejo muito assim, como uma evolução social, a gente se torna cada vez mais cidadão, né? Uma coisa que quando eu comecei esse mundo lixo zero, né, ser embaixadora, eu percebo que cada vez mais a gente se torna mais cidadão, compõe mais ativamente a sociedade onde estamos. Eu acho que eu posso concluir por aqui. O microfone está desligado. Se tu ligar, tchau, tchau. Então, você vê como os assuntos todos se conectam, né? A fraternidade que a Graça trouxe, a comunhão que a Elobord trouxe e a conversão que a Fátima trouxe. Está vendo como tudo se conecta? É aquilo que Paulo Freire fala, né? A gente tem que apreender aquilo que aprende. E conforme a gente vai praticando, conforme a gente vai praticando, vai mudando os nossos conceitos, as nossas práticas, nossos hábitos, e isso leva um tempinho. Não é de uma hora para outra, não é verdade? Eu também acabei assim de me perder um pouco, né? Porque Paulo Freire também fala de um conceito messianismo, né? E que também é porque nós, conforme nós vamos levando essa educação, que a gente quer ver essa transformação, a gente acaba querendo transformar mesmo, né? A gente quer ser
é o Messias, né, da educação ambiental. Deu para entender? Eu gostaria de dizer que eu vou citar Fátima Lemberg no meu TCC. Vou citar o seu conceito, porque conforme eu estava escrevendo, né, e eu comecei a pensar, é um jeito novo de evangelizar. Entendeu? Porque tem tudo a ver com comunhão, com fraternidade, com amor, com religiosidade, tem tudo a ver. É um jeito novo. Quem ama a sua casa, quem ama o seu ambiente, quer mudar de hábitos, entendeu? Aí eu gostaria de que você soubesse, entendeu? Que já até coloquei seu nomezinho lá nas citações, lá na referência, mas ainda falta muita coisa ainda. E aí, temos pergunta? Cadê a Consuelo? A Débora quer fazer uma pergunta para a Fátima. E eu também. Cadê? Deixa eu ver aqui, estou no celular. Deu ruim aqui. Pode fazer, Débora, vai lá. Oi, gente. Primeiramente, feliz Dia das Mulheres para nós todas, né? Segundo, eu estou muito feliz de participar dessa live hoje e gostaria de parabenizar todas as palestrantes. É um aprendizado contínuo que a gente tem tido com o projeto. Mas, Fátima, eu gostei muito da sua fala e me fez pensar, sabe? Eu entendo a questão da corresponsabilidade, concordo com você, que a gente não tem que ficar apontando culpados. Mas quando você falou da garrafinha de água, eu parei para pensar na sacolinha plástica, né? Quanto tempo foi falado sobre a problemática da sacolinha plástica nos oceanos, né? E o impacto desse tipo de material no meio ambiente como um todo. E a mudança verdadeira eu vejo, porque eu convivo muito com 3 estados, né? Minas, São Paulo e o Rio. E aqui, por exemplo, Minas, na cidade da minha mãe, não foi obrigado, né? E na cidade do Rio, os mercados já não fornecem mais sacolinha. E isso nos forçou, né, a ter que ter uma sacola ecológica no carro, né? E quando a gente vai fazer compra, a gente tem que estar com a nossa sacola, porque foi proibido. Se você... não é mais gratuita a sacolinha, né? Então, eu vejo assim, como que o poder público... A mesma coisa foi quando proibiram o uso do canudinho plástico, né? E eu mesma não peço mais canudo em lugar nenhum, porque eu vi que não preciso de canudo. Então, e eu tenho um canudo de metal e eu carrego comigo na bolsa, para onde eu vou, eu tenho meu canudo de metal. Então, assim, eu vejo como que o poder público ele tem, né, realmente o poder decisório, né? Claro que nós temos que fazer a nossa parte, né? Eu entendo tudo que você disse, mas eu queria que você falasse um pouco também se você percebe dessa maneira, se você percebe de maneira diferente, como que é a sua percepção a respeito desses 2 itens que eu te falei, né? A sacolinha plástica e o canudo. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Eu nem vi o saco plástico nem o canudo. Sabe o que eu enxerguei da tua fala? Eu enxerguei a diversidade do território e enxerguei o como é importante quando a gente tem a consciência cidadã, né? E entender também, quando a gente entende o sistema político, né, que a gente vive no Brasil um sistema político democrático. Então, vamos lá. Esse exemplo que você trouxe, né, de 3 territórios, eu vivo porque eu moro em Foz do Iguaçu, só que não são 3 estados, são 3 países, né? Porque essa cidade faz fronteira com o Paraguai, com a Argentina, né, e o Brasil. Então, esse exemplo que você trouxe, eu vivo o meu cotidiano, porque se eu vou na Argentina, eu não posso não levar minha sacola reutilizável, porque eles não oferecem mais sacolas por lei. Por lei no território lá não tem. Se eu vou no Paraguai, eles me incentivam a fazer muito resíduo. Né? É outro sistema lá. E no Brasil, estamos com um outro exemplo é que a gente, no Brasil, no território brasileiro, a gente já tem a coleta seletiva municipal, né? 100%. E nos outros 2 territórios não tem. E isso traz o quê? Né? Agora eu vou trazer exemplo, né? Eu trouxe um exemplo prático, agora esse pulo na dimensão da política pública. Então, o que faço aqui? Né? A Elizabeth falava, né, do trabalho de TCC e tal. Eu acho que eu passei, não foi? Consuela Mil Lattes, eu acho que eu passei.
senão eu ponho aqui daqui a pouco no chat. Porque a minha tese de conclusão de relações internacionais, minha tese não, meu trabalho de conclusão, foi sobre a articulação de políticas de um Conselho de Desenvolvimento Trinacional daqui da cidade. E uma das vertentes que eu me focava era os impactos de políticas públicas na preservação ambiental do território, né? Digo isso porque, se eu estudei isso aqui, é óbvio que eu estimulei alguma coisa, porque é difícil, né, gente, ter realmente algumas políticas ser desenvolvidas. Então, teve essa dinâmica, né? Quando a gente entende o sistema, não dá para ficar só naquela coisa, né? Ah, porque eu tenho que fazer a minha parte, daí a política chega. Se a gente vê a política brasileira mediante só a gestão de resíduo, é a bem mais escrita, ela só não é aplicada, né? E quem é que faz que seja aplicada? A exigência do cidadão, né? Se nós, cidadãos, não temos a consciência daquilo, não vai ser aplicada exatamente como deve, né? Porque, por algum motivo, um grupo social escreveu ela, né? Então, só vai ser... porque às vezes a gente fica naquela esfera assim, poderia ser assim, poderia ser assado, né? A gente gostaria de ser melhor, a gente compara a nossa realidade com outra realidade de um país com dimensões bem diferentes da nossa, né? Então, para te responder, Débora, é um trabalho paralelo, né? Tanto o desenvolver da consciência individual como coletiva, né? Um outro dia, a minha mãe, né, conversando com a mãe, né, que foi, o melhor crivo dessa vida, minha gente, de sustentabilidade é a família, os mais próximos, que aí não tem filtro, fala qualquer coisa mesmo, né? E nos cobra assim que a gente deve ser os mais perfeitos do mundo. É melhor, se a gente sobreviver a eles, a gente sobreviveu todo mundo. Aí, uma vez, ela assim, mas Fátima, não sei o que, assim, mãe, se a gente mudar um hábito e promover coletivamente, a gente força o sistema a uma exigência de uma lei. Agora, só para fechar o exemplo, para dar mais concreto, né, uma coisa mais concreta, é aqui em Foz do Iguaçu, onde eu moro, eu estou articulando o congresso, primeiro congresso Lixo Zero Internacional para a América Latina. Vai acontecer 1, 2 e 3 de junho. E é lógico que o poder público não podia estar fora, porque ele faz parte da sociedade, né? Então, eu articulo com os vereadores, com a prefeitura, né? A Secretaria do Meio Ambiente, porque o que eu quero, né? Só como somos um grupo pequeno, a gente pode dizer. Que aí eu quero estimular que, pelo menos nesse momento, a gente tenha uma lei focada para a Semana Lixo Zero que acontece, que crie no calendário municipal a Semana Lixo Zero, porque naqueles dias a gente possa ter como tema central a questão da gestão de resíduo. Então, isso aqui é só um ato que a gente pode, como cidadão, né? Ou solicitar aos nossos representantes audiências públicas para que aquela temática venha a ser discutida. São ferramentas do sistema democráticos, né, que a gente vive, que a gente pode lançar mão para que a gente consiga ter um resultado coletivo. Mas, como tudo na vida, é lento. Mas é importante a gente fazer. Está fechada, Elizabeth. É muito simpático, você sempre esquece de ligar. Elizabeth, seu som está fechado. Então, como eu estava dizendo, eu ia perguntar como o poder público, como vocês acham que o poder público pode usar seu poder decisório, né, para ajudar nesse movimento, né, ecológico que nós estamos vivendo agora, mas praticamente a Fátima já respondeu nessa pergunta. Posso só fazer uma colocação, Elizabeth, porque é um hábito linguístico nosso. O poder público não nos ajuda, porque nós somos o povo, nós somos o governo, porque é democrático. Então, não, só para a gente, né, desenvolver o conhecimento democrático, né? Porque são hábitos linguísticos que a gente nem se percebe. Que a gente traz, sabe de onde? A gente é reinado, né? A gente é colônia.
Então, a gente tem muito hábito, é sutil, né? A gente tem muito hábito monárquico. Porém, na década de 80, porque muitos de vocês, eu acho que foi que eu só vivo nesse sistema por causa de vocês, né? Porque lutaram bastante, né? Para que a gente possa ter esse sistema hoje. E eu sou muito grata por isso. A gente tem hábitos assim, por exemplo, outro dia mesmo agora, falava assim, que seria bom a gente levar para o prefeito, ele vai dar muita alegria ao prefeito. Não quero dar alegria para o prefeito, porque ele é meu representante, né? Ele é igual a mim, ele só está seguindo um cargo no momento, né? Então, são situações sutis. Desculpa se ofendeu alguém, não sei. Então, eu gostaria que vocês falassem, cada uma de vocês, um pouquinho de quais formas pode o consumidor mudar o comportamento do dia a dia, né? Que, assim, sugestões ou, como vou dizer assim, vocês podem falar sobre isso? Assim, o que o consumidor pode fazer para mudar o seu próprio comportamento? O que podemos fazer para mudar nosso comportamento no dia a dia? Qualquer uma pode responder. Elô, vamos falar um pouquinho, Elô? Liga o som e vamos falar um pouquinho. Espera aí. Foi. Bom, a pergunta é o que o consumidor pode fazer. Eu estou na mesma direção da representante da economia circular e dizendo o seguinte, é uma escolha ética, certo? Essa conversão, essa mudança de comportamento e esse novo olhar para o outro. Sendo uma escolha ética, ela não tem que dar certo, pois a ética ela não se define apenas pelo êxito, pelo resultado, pelo sucesso, pela eficiência, porque não é apenas algo que funciona. A economia circular, a economia de comunhão, a economia solidária e a própria economia que o Adam Smith traz, né? Pois não é um comprometimento com o operar de algo, é um comprometimento com os valores desse operar. Se o indivíduo, se aquele que elege alguém que é servidor público, não tem essa consciência, e como a Beth falou, quer fazer o prefeito feliz, o vereador feliz, etc., quem tem que ser feliz é o povo, né, que o elegeu. Então, com essa consciência, se pode operar, de fato, o que é justo, o que é o bem e o que é o belo. Então, são essas as minhas ponderações para encerrar a minha fala nesse espaço. Posso dar uma colocaçãozinha, Beth? Tem tempo? Sim, pode. Nessa sua pergunta, eu diria que, como é uma mudança, a importância de começar com um pouco. Certamente, a gente quer algo que chegue a todos. Eu li uma vez um escrito falando que, para você conquistar uma cidade, comece com o primeiro. Porque se ele muda, ele já vai poder mudar o seguinte. Porque muitas vezes o que falta é uma reflexão, como a Fátima agora nos ajudou a refletir. E que a Débora logo levou a uma outra associação que ajudou ela a repensar. Então, eu acho que esse parar com alguém que está aberto e refletir com ele sobre essas questões, pode ser que ali comece uma mudança, porque, como foi dito naquela minha parte, a revolução começa do nós, né? Quando eu começo com ele, começo com mais um,
começou a mudança. É como aquela pedrinha que você joga na água e daqui a pouco ela vai formando círculos maiores. Ou então aquela areiazinha, aquela pequena semente que vai no muro, ela brota uma árvore, o muro cai daqui a pouco. Então, eu acho que é a expectativa de que começar. A nossa consciência, a Fátima colocou muito bem, é uma questão de consciência, mas essa consciência ela tem muito a ver com a formação, com a educação, com os hábitos familiares, com o estilo de vida que recebeu. E muitas vezes não se pode, não se tem nem condições de conhecer como mudar. Então, eu acho que o conhecimento que nós aqui adquirimos agora nos torna responsáveis pela mudança, começando por nós primeiro, que, como a Fátima falou, e como a economia de comunhão Elô também tocou, é a experiência que fala. Hoje se diz que as palavras não mudam, são o testemunho que mudam. Porque o testemunho mostra que é possível mudar. Se fica na palavra, na teoria, e se você não traz para a vida, aquilo fica uma ideologia, não fica na prática uma experiência empírica, uma experiência concreta, que pode demonstrar que é possível viver assim. E é possível ter essa relação com o meio ambiente, né? Começando pela garrafa, começando por aquilo que está ao nosso alcance. Ali nós fazemos a diferença. Não é pouco, não, é uma mudança de mentalidade. E que a gente pode ir disseminando ao que está no nosso entorno, começando primeiro por nós, que essa pergunta é para nós, né? Começando por nós. Eu diria isso. Muito bom mesmo. O Anderson gostaria de fazer uma pergunta, Anderson? Tinha anotado aqui uma pergunta, Anderson? Eu escrevi no chat, porque eu não sei se meu microfone está bom. Ah, tá bom, pode falar também, Tá, estamos te ouvindo. A minha pergunta é que as três falas... Bem, boa tarde para todo mundo, em primeiro lugar. As três falas, algumas explicitamente, outras não explicitamente, mas todas esbarraram na questão da ética. E ética não é um senso comum, né? Os referenciais éticos, eles variam culturalmente, historicamente, enfim. E diante desse cenário que foi apresentado por vocês, pela perspectiva da fraternidade, da comunhão, né? A Fátima falou especificamente, quando tratando da conversão, sobre uma decisão ética. Como fica a distribuição de responsabilidades institucionais e individuais? Porque, conceitualmente, a gente falou em pensar no outro, no próximo e tal. Conceitualmente, eu entendi. Mas qual seria a contrapartida nas relações sociais para fazer essa distribuição de responsabilidades? Tanto pelo que passa pelo institucional, quanto que passa pelo individual. Era isso. Obrigado, desde já. Quem pode responder? O Anderson? Eu acho que cada um pode responder, porque a pergunta dele perpassa todos nós. Ampla, né? É verdade. Eu diria, Anderson, que eu diria corresponsabilidade, né? Porque, na realidade, a cultura da fraternidade, que foi o meu tema, tem como experiência concreta que o outro ao qual nos dirigimos, ele também entra no processo, porque há uma reciprocidade. Então, eu acho que tudo parte, se eu entendi... Eu vou olhar no chat a pergunta, para eu ser fiel ao que você colocou em alguns termos. Cadê a tua pergunta, Anderson? Deixa eu ver aqui, porque você falou na instituição, é isso? Aqui. Segundo, gostaria de perguntar algo sobre a ética em todas as distribuição de responsabilidade nas diferentes relações sociais. A questão de responsabilidade é uma questão também de consciência de que sou responsável. Eu acho que tudo desperta-se pelo fato de se sentir pertencente a um coletivo, como a Fátima mencionou isso na fala dela,
e pertencente a uma família, como na fraternidade a gente se enxerga como irmão, e a responsabilidade vem de se sentir pertencente a algo. Quando eu, como experiência que eu vejo, a depredação de um jardim que acabou de ser construído por uma comunidade, e há uma depredação, por que não houve uma conservação? Por que a responsabilidade daquele usuário, né? A ética dele diante de uma realidade social que seria benefício para todos, ela não vingou, porque ele em si não se sente pertencente àquela realidade, se sente fora e não se sente também, como se diz, cuidado, entra a questão do cuidado. Então, a responsabilidade, ela cai para o terreno da prática quando se constrói esse relacionamento e vai se construindo o sentido de pertencer e de ser corresponsável. Não é que é uma coisa de fora para dentro. Não é um imperativo, um comando que eu dou para alguém, você é responsável. É uma questão de dentro para fora. Todos são capazes, mas nem todos, na minha visão, conseguiram chegar a essa compreensão e não agem como tal. Se acham no direito de defender ou de ser aquele modo de agir com uma voz para se mostrar o seu descontentamento e que parece ser uma irresponsabilidade. Então, é complexa a resposta, porque eu primeiro tenho que entender o que é responsabilidade nas diferentes relações sociais e até que ponto o outro faz conscientemente aquela ação de irresponsabilidade. Porque, na realidade, dentro de uma comunidade, todos são responsáveis. Tem a sua parcela de responsabilidade para manter e desenvolver e tornar feliz cada pessoa. Porque nós estamos aqui para ser felizes. Nós devemos construir um percurso tal de desenvolvimento, de dignidade, que chega a uma felicidade pública, uma felicidade individual e pública, né? Se isso não ocorre, aí entra a questão da educação, que foi um tema central, né? Onde dá a educação de base dessas pessoas? Na família, na escola, na comunidade. Né? Então, eu te daria um pouco essa resposta, né? De que a responsabilidade não é algo que vem de fora, é algo que tem um processo de formação e que eu acho, por exemplo, se eu trago o exemplo da Fátima, da garrafinha, né? A atitude de não jogar no lixo é um indicador de responsabilidade com o meio ambiente e com a casa comum, com a sociedade mesmo. Porque eu estou preservando também para o outro, não só para mim. Então, eu acho que é essa consciência que precisa desenvolver e que a educação, a formação e conversas como essa aqui ajudariam, né? Não tenha dúvida. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que é uma coisa que tem que estar sempre sendo batido mesmo, né? Assim, nas igrejas, nas escolas, em todos os lugares. Eu diria só uma coisa que na pergunta dele, ele colocava, não sei se é com toda a intenção, mas ele dizia assim, quem divide, né? Como é que fica, que parte a quem a divisão e a distribuição da responsabilidade? Então, é que assim, eu não sei o quanto cada um sabe, então eu não sei o quanto, de que ponto partir, né? Mas quando a gente usa uma coisa para ficar fácil, né? Entender isso aqui na dinâmica social, que essa dinâmica social é estarmos juntos, né? Que vai dos moradores da mesma rua a um condomínio, a uma cidade, e vai ampliando, né? A da cidade, a de um país, né? A do globo, quando a gente ouve, né? Esses últimos semanas, as questões, né? O que interfere ao meu país, porque aquele outro paísinho resolveu fazer sei lá que coisa, né? Então, quem divide? Quem que vai dizer isso aqui? Né? Quem é que é responsável, quem deixa de... Qual é a tua parte, qual é a minha, né? Eu lembro de uma frase em casa, na minha casa é assim, mamãe e 4 filhos, um irmão mais velho, né? E nós 3 gurias, assim, né? 3 meninos.
E eu sou a mais nova, vocês podem imaginar, se o pouco que vocês conviveram comigo, podem imaginar que nada me passava muito assim, liso, né? Falou, vai obedecer, né? Então, eu lembro que o meu irmão mais velho dizia assim, Fátima, aqui não é uma democracia, é a mamãe que manda, né? Então, aí é um distribuidor, né? De responsabilidades e deveres. Então, na nossa composição social, do micro ao macro, né? Então, quem compõe o indivíduo, né? Quem vai compondo desse exemplo, a gente riu um pouco, mas acho que é muito familiar a todos, né? Essa dinâmica. Mas quando a gente joga na esfera de uma cidade, né? Social um pouco maior, de um país, quem vai distribuir? É a legislação, né? Sempre tem alguém que vai te nortear o teu comportamento. Essa fala da Graça, porque a gente vai remeter lá aos contratuais, né? Locke, esse povinho, né? Que a gente ouve tanto que a gente não sabe por quê, né? Eles são só teóricos para nos ajudar a compreender o nosso comportamento, né? E na fala da Graça, quando ela fala, né? Essa fraternidade, essa comunhão, porque cada palavra é um abismo, minha boa gente, aqui, entendeu? Eu estou tentando resumir. Mas essa sensação de pertencimento, né? De ter esse sentimento, essa experiência fraterna, ela só acontece numa composição de ações. Ela não é isolada, né? Então, ela só vai acontecer esse fenômeno social de você agir de modo a um respeito amoroso ao outro, que, tendo essa ação, gera essa fraternidade, esse pertencimento de um coletivo, né? É uma composição de ações, né? Ela é um efeito, ela não é ação, é isso que eu quero dizer, né? E isso é um abismal, isso aqui dava por uma aula assim, mais de 3 ou 4 horas aqui, só na tua pergunta, mas só eu queria acrescentar isso aqui. A nossa live começou às 2 horas, né? Já estamos já com o tempo corrido. Quer falar também alguma coisa, Elo? Elo já encerrou, Consuelo quer falar. A Consuelo queria perguntar a Fátima alguma coisa. Eu lembro que a Elo já até disse que estava encerrando a participação dela ali. Eu nem vou perguntar mais, porque, na verdade, já extrapolamos e algumas pessoas estão saindo, né? Mas eu já fui contemplada na pergunta da Débora, a pergunta que eu ia fazer à Fátima. Já fui contemplada. Ainda tem uma pergunta da Cindy aí no chat. Quer fazer a pergunta, Cindy, rapidinho? Faça, Cindy, eu não vi. Deixa eu ver se a Cindy ainda está aí. Ela está aí ainda. Cindy está aí? Então, leia a pergunta dela. Eu vou ler aqui. Ela está aí, sim. Ela está sim, mas talvez ela esteja com problema de áudio, né? Deixa eu fazer aqui. Bate-papo. Celular é ruim. A Cindy pergunta: como levar esse conhecimento às pessoas? E como deixar o consumo consciente mais fácil e prático? Ela conta que é de geologia e muito interessada na área de recurso energético. Eu vou responder rapidamente. Essa ação do projeto da Consuelo, que está em comunhão, em comunidade conosco, com a Fátima, com a Graça, comigo e todos os demais, já é um primeiro passo. Então, muitas vezes, a gente procura respostas fora, nós procuramos respostas para referendar a própria divisão, né? Até corroborando com a pergunta que foi feita anteriormente com a questão da ética, de jogar para um terceiro uma divisão, a responsabilidade. Então, nós já estamos fazendo a nossa parte nessa tarde de hoje, calorenta, trazendo essa oportunidade de apresentar conceitos que podem estar longe
da ética, da responsabilidade, da formação de graduandos em todos os aspectos, em todos os cursos. Então, a gente tem que começar pelo primeiro passo, que é cada um, como já foi colocado. Então, é isso que eu queria dizer para não encerrar esse momento, mas abrir uma janela para que ele possa ir em frente. É isso. Foi um prazer imenso estar com vocês aqui, gente. Vocês estão de parabéns, todas nós estamos de parabéns, estamos de parabéns por ser mulheres, estamos de parabéns por estar nesse movimento aí, né, ecológico, e obrigada por estarem aqui. Agora eu vou passar a palavra para Consuelo. Ok. Olá, Consuelo? gente, por favor, aproveitem, façam um print aí se eu estiver aparecendo, porque eu fiz print de todo mundo, mas não consigo fazer de mim, tá? Eu acho que faltou alguém, eu não lembro quem. Olha só, gente, a Beth já agradeceu e nós queremos agradecer algumas pessoas, os nossos apoios, que é a própria Pró-Extensão, Pró-Reitoria de Extensão, né? O nosso projeto é registrado na Pró-Reitoria de Extensão e a Pró-Reitora tem nos assistido, né? Quando precisamos. E também queremos agradecer ao CNA, foi ele que nos cedeu a sala do Zoom, para que nós possamos estar apresentando de forma mais tranquila, com o tempo mais livre aqui, né? A presença de quem está aí. E eu quero convidar para a nossa live da semana que vem. Até o final de março, nós teremos uma live a cada terça-feira, às 14 horas. Semana que vem, nós vamos falar assim, como reutilizar nossos resíduos sólidos de maneira segura, saudável e com beleza e arte. Né? Porque, às vezes, a gente já está na reeducação, né? Na mudança de hábito, de separar os resíduos, né? Pelo menos os secos dos molhados, já procurar uma cooperativa de reciclagem para entregar, porque o meu coração doía demais quando precisava jogar alguma coisa no lixo. Então, eu fiquei até assim como que uma acumuladora, porque eu tinha pena de jogar fora, sempre tive esse problema, e guardava e tentava reutilizar de uma forma ou de outra, até que eu achei uma cooperativa, então aquilo que eu não consigo reutilizar, eu mando para lá sem o coração doer, né? Mas nós podemos ainda fazer muitas coisas com os nossos resíduos sólidos, né? Com alguns resíduos a gente pode aproveitar. Então, a professora Edilene, uma aposentada do nosso departamento de economia doméstica, que muito trabalhou e trabalha ainda com essas questões geral, né? De sustentabilidade de todas as formas e em todas as esferas. Ela estará aqui. Uma artesã, Ana Eiras, estará falando para nós, e o discente de Belas Artes, Rodolfo Souza Pereira, como nosso mediador. Quem puder, vocês estão convidados. Não podendo, essas lives depois elas subirão para o YouTube em um vídeo. E aí vocês assistam nos nossos canais do projeto da Trocando Experiência, tá? Criatividade com sustentabilidade, troca de experiência é o nosso projeto, e ele tem lá o canal do YouTube, tem o blog, o Instagram, visite-nos. E, mais uma vez, muito obrigada a todos e até a próxima. Até a próxima. Vocês podem sair que eu apago a luz.